OAB parte para cima dos Estados Unidos e defende Alexandre de Moraes. Ordem dos Advogados repudia a ameaça de sanções contra o ministro e acusa a ofensiva americana de violar a soberania do Brasil. Já para Dilma Rousseff, hoje foi dia de justiça histórica. Ex-presidenta tem sua luta reconhecida e é anistiada por unanimidade. Enquanto isso, Lewandowski desmonta alarde sobre espiões russos no Brasil. Ministro afirma que não há provas concretas. E almirante da Marinha tenta furar depoimento como testemunha de ação do golpe. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, rebateu nesta quinta-feira as ameaças de sanção dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. A declaração é uma resposta à fala do secretário de Estado do governo Trump, o republicano Marco Rubio, por afirmar que há grandes possibilidades da Casa Branca sancionar Moraes por suposta violação dos direitos humanos. A fala ocorreu durante uma sessão do Ministério de Relações Exteriores da Casa Branca, nesta quarta-feira. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Nas redes sociais, Gilmar Mendes publicou um texto defendendo uma regulamentação brasileira das plataformas digitais, com o objetivo de garantir a soberania nacional e frear discursos odiosos. Sem citar Trump, o ministro conclui: não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica na tutela de garantias constitucionais. A autonomia normativa representa imperativo da autodeterminação democrática, concluiu Gilmar Mendes. Também em resposta às falas de Marco Rubio, o ministro da AGU, Jorge Messias, afirmou que o Brasil respeita a soberania de todas as nações e a boa convivência pressupõe a reciprocidade. A OAB repudiou nesta quinta-feira as ameaças de sanções do governo dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes. Em nota, a Comissão de Direito Constitucional expressou preocupação e absoluto repúdio diante de qualquer iniciativa externa que pretenda impor sanções a magistrados brasileiros por atos praticados no exercício regular da função jurisdicional. Segundo eles, a ofensiva representa uma violação aos princípios da soberania nacional. Críticos de Moraes pressionam para que ele entre na lista de sanções com base na Lei Magnitsky, que permite punir estrangeiros por corrupção ou violações de direitos humanos. As punições vão desde o congelamento de dinheiro e patrimônio nos Estados Unidos até a proibição de ingresso em solo norte-americano. Moraes vem sendo pressionado há meses pelo governo dos Estados Unidos após determinar a retirada de contas bolsonaristas de uma plataforma americana. O Departamento de Estado reagiu dizendo que a soberania se respeita dos dois lados, inclusive com o Brasil. Ao ser questionado pelo deputado Cory Mills, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que a punição está em análise e pode acontecer. Vale lembrar que Mills é aliado de Eduardo Bolsonaro, com quem vem articulando iniciativas junto à extrema-direita americana. Comandante da Marinha tenta se esquivar do fogo no STF e diz que desconhece os fatos do golpe de 2022. O comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, pediu ao ministro Alexandre de Moraes para ser dispensado de depor como testemunha na investigação sobre a tentativa de golpe de 2022. Olsen foi indicado como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, um dos 8 réus acusados de integrar o chamado núcleo crucial da trama golpista. A audiência com Olsen está marcada para esta sexta. Moraes deu 24 horas para a defesa de Garnier se manifestar sobre o pedido de dispensa, mas a decisão final será dele. No pedido encaminhado ao Supremo, diz que o requerente informa que ele desconhece os fatos. Na denúncia, a PGR acusa Garnier de aderir ao plano golpista liderado por Bolsonaro, colocando suas tropas à disposição, segundo o relato do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Baptista Júnior. Só que entre novembro e dezembro de 2022, Olsen era o comandante de operações navais, e qualquer mobilização de tropas da Marinha teria que passar por ele. A defesa de Garnier tenta empurrar a narrativa de que nunca houve ordem ou conversa sobre botar as tropas na rua.
Justiça tardia, mas necessária. Dilma Rousseff é anistiada e recebe indenização. Por unanimidade, a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania aprovou anistia para a ex-presidente Dilma Rousseff, além de uma indenização no valor de R$100 mil. A análise do pedido de Dilma para ser reconhecida como anistiada política por conta das violações de direitos humanos que sofreu durante a ditadura militar começou nesta quinta-feira. O relator do caso, Rodrigo Lentz, votou a favor do pedido de Dilma e foi acompanhado por todos os conselheiros presentes. Vale lembrar que ela foi presa em 1970 por atuar em uma organização de resistência ao regime militar. Além de ser brutalmente torturada, Dilma foi impedida de retomar os estudos e forçada a deixar seu cargo público por ordem do Serviço Nacional de Informações. Segundo o relator, a cada transferência eram novas torturas e sempre pelos mesmos fatos investigados. Foi condenada à prisão e teve direitos políticos cassados. Foi libertada depois de 13 anos. Teve que prestar novo vestibular e sendo obrigada a cursar novamente todas as disciplinas. Atrasou sua formação como economista. Rodrigo também declarou que o Exército divulgou uma lista de comunistas infiltrados, ela estava na lista e foi demitida do Instituto de Estatística. Após a redemocratização, teve a condição de anistiada em 4 estados: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2016, quando Dilma solicitou a retomada do processo de anistia, o requerimento foi negado em 2022 pelo governo Bolsonaro. Segundo a coordenação da Comissão de Anistia, Rousseff já recebeu indenização de R$72 mil por anistia nos estados onde foi torturada, mas abriu mão do dinheiro e doou para instituições sociais. Lewandowski reage ao caso de espionagem russa e diz que o governo só vai agir após uma decisão do STF. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quinta-feira que não há indícios de atuação em larga escala de espiões estrangeiros no Brasil, sejam russos ou de qualquer outra nacionalidade. Para ele, não há nada de concreto nesse sentido de que há uma ação em larga escala de espiões, sejam da Rússia, sejam de qualquer país. Nossas autoridades, tanto do setor militar quanto do setor policial, mesmo da ABIN, estão atentos para isso. Estão funcionando regularmente. Lewandowski também destacou que o governo só vai agir após uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, enquanto não houver um crime comprovado, não cabe à Polícia Federal se envolver na questão. Esse depoimento aconteceu após a 4ª reunião da Interpol para chefes de polícia da América do Sul. Também presente, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, falou que o caso envolvendo o espião russo agora é responsabilidade do Poder Judiciário. Segundo ele, a Polícia Federal tem sua diretoria de inteligência que faz o trabalho de investigações, inclusive essa que tem o processo em trâmite no STF sob sigilo, e por essas razões não podem avançar nesse comentário. O New York Times publicou uma matéria afirmando que, nos últimos anos, agentes russos teriam usado o Brasil como base para operações de espionagem, assumindo identidades falsas de cidadãos brasileiros. Mais um escândalo à vista: carro luxuoso do careca do INSS estava registrado em nome da esposa de ministro bolsonarista. A BMW apreendida pela Polícia Federal na casa da família de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, estava registrada no nome da esposa do ministro do TCU, Jonathan de Jesus. No dia 23 de abril, data da operação sem desconto, o carro, avaliado em R$350 mil, ainda estava formalmente no nome da esposa do ministro bolsonarista. Mas em maio, após a apreensão, ela transferiu o veículo para a empresa Brasília Consultoria Empresarial, da qual o careca do INSS é sócio. Segundo a PF, essa empresa foi usada pelo lobista num esquema de lavagem de dinheiro que envolvia entidades ligadas aos descontos indevidos em aposentadorias e o pagamento de propina a pelo menos 3 dirigentes do INSS. Ao todo, a PF identificou R$31 milhões em repasses de 6 entidades para o careca. Vale lembrar que na última terça-feira, a PF apreendeu 5 carros de luxo escondidos na garagem de um prédio em Brasília, 2 BMW, 2 Porsches e um Land Rover. A AGU reage rápido após racismo contra a ministra do TSE. Jorge Messias exige investigação imediata e responsabilização dos culpados. A AGU pediu à Polícia Federal a abertura urgente de uma investigação sobre o caso de racismo sofrido pela ministra do TSE, Vera Lúcia Santana Araújo. O pedido foi encaminhado pelo próprio advogado-geral da União, Jorge Messias, e cobra a identificação dos responsáveis e a adoção de medidas legais. No documento, Messias reafirma o compromisso da AGU com a defesa dos direitos fundamentais e o combate a todas as formas de discriminação, em especial o racismo estrutural,
que ainda se faz presente nas instituições do país. Vera Lúcia foi barrada ao chegar à sede da AGU, em Brasília, onde participaria como palestrante de um seminário da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Mesmo se identificando como ministra do TSE e apresentando suas credenciais, foi destratada por um agente de vigilância e impedida de entrar. É uma humilhação, um desprezo, um distrato que te leva para uma situação de indignidade pessoal. Houve uma recusa de me ver como uma pessoa digna, afirmou a ministra. Segundo ela, ninguém sequer conferiu seus documentos, e uma funcionária dizia apenas que ela deveria ligar para a organização. Marina Silva detona projeto que flexibiliza regras no licenciamento ambiental. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o licenciamento ambiental sofreu um golpe de morte com a aprovação pelo Congresso do projeto de lei que flexibiliza as regras e cria um novo marco para regular atividades econômicas que impactam os recursos naturais. E a gente não pode retroceder nem 1 centímetro nas agendas que o Brasil já avançou, inclusive do licenciamento ambiental, que agora sofreu um golpe de morte lá no Congresso Nacional. O projeto foi aprovado no Senado na última quarta-feira, com 54 votos a favor e 13 contra, e agora volta para a Câmara dos Deputados. Para a ministra Marina Silva, a decisão foi um verdadeiro tiro no pé. Agora nós vamos ter que continuar deslanchando para que não tenha volta do desmatamento. A gente vai ter que continuar deslanchando, como disse esse meu amigo, para que não tenha retrocesso na agenda do licenciamento ambiental, para que não tenha que a gente vê todo o processo de licenciamento ambiental ser demolido, como foi na aprovação que a gente teve ontem. E aí eu queria dizer o seguinte, hoje no Dia da Biodiversidade, nós estamos celebrando, continuamos em luta, mas também estamos de luto, porque não tem como proteger biodiversidade se voltarmos para o tempo em que o licenciamento não existia. Quanto nós evitamos de destruição da biodiversidade com a lei do licenciamento que nós temos? Quanto nós não evitamos de perda de nascente, de diminuição dos cursos d'água com a lei do licenciamento que nós temos? Quanto nós não trouxemos para a agenda da restauração, da recuperação, com a lei do licenciamento que nós temos? E o quanto isso agora vai impactar, inclusive, os interesses estratégicos e econômicos, até mesmo daqueles que acham que estão se fazendo um benefício. Não estão. Pode ser um tiro no pé. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber, o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.